Primeiro-Ministro, aquele que devia ser um acordo entre o Estado e os cidadãos, pagar impostos para o bem comum e, em troca, ter acesso a serviços públicos de qualidade, passou a ser uma fraude. Quem cumpre paga a conta, quem depende do sistema fica preso a ele e quem o gera protege-se a si próprio. Os portugueses são forçados a entregar ao Estado, em muitos casos, quase metade daquilo que produzem, quase metade do seu salário vai para o Estado. Mas quando os portugueses precisam do Estado, o Estado falha. A classe média que leva este país às costas não é suficientemente pobre para ser ajudada, nem suficientemente rica para se proteger. Está cada vez mais revoltada, cada vez mais descrente. E, em bom rigor, a classe média paga 2 vezes pelos serviços públicos. Paga impostos pela saúde pública, mas depois tem de pagar do próprio bolso seguros de saúde para não esperar meses ou anos. Paga pela escola pública, mas depois paga explicações ao colégios porque quer garantir um futuro melhor aos filhos. Paga segurança social, mas depois tem de recorrer a planos de reforma privados porque ninguém consegue ter a garantia de que vai ter uma reforma digna no futuro. Sr. Primeiro-Ministro, este é o verdadeiro estado da nação e a política seguida por este governo, proteger a máquina e sacrificar o cidadão. E eu vou-lhe dar alguns exemplos. A descida do IRS foi tímida e provavelmente será anulada pela inflação e impostos indiretos, longe do alívio fiscal que os portugueses mereciam. É preciso uma reforma a sério, devolver rendimento, premiar o esforço e simplificar o sistema. E por isso eu pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, quando é que vai ter coragem para uma descida de impostos que realmente se note no bolso dos portugueses? Depois, falam em reformar o Estado, prometem modernização e eficiência, mas o que já se vê é exatamente o contrário. Mais cargos, mais dependência partidária, mais despesa, menos mérito. Vendem esta ideia como se a reforma fosse um caminho fácil, como se fosse uma ideia sedutora e que não envolve decisões difíceis. Sr. Primeiro-Ministro, pergunto-lhe, vai ter a coragem de fazer uma reforma a sério do Estado, com tudo o que isso implica, ou vai-se ficar pela promessa de um amanhã que nunca chegará? E, Sr. Primeiro-Ministro, agora eu gostava de lhe falar também sobre a TAP, porque a TAP revela uma total falta de coragem. A privatização de menos de metade da TAP é uma oportunidade completamente perdida. O Governo mantém o controle estatal, mantém a filosofia das ditas empresas estratégicas que tanto Pedro Nuno Santos como André Ventura tanto gostam, perpetuando a interferência política, a má gestão, isto depois de milhares de milhões gastos sem qualquer benefício para os portugueses. O mínimo exigível era uma privatização total, algo que, pasme-se, até António Costa chegou a defender. Sr. Primeiro-Ministro, pergunto-lhe então, vai ter a coragem de fazer aquilo que já deveria ter sido feito há muito tempo e aliviar os portugueses deste fardo, ou vai continuar a manter a TAP nas mãos do Estado? E a TAP também não é caso único. Também na mobilidade, o Estado continua a falhar redondamente nas suas responsabilidades básicas. Metro, CP, Transtejo são exemplos de um Estado que falha nas suas funções básicas. Atrasos, avarias e greves constantes. E a contínua interferência dos interesses instalados que paralisam a vida das pessoas. É urgente rever a lei da greve nos transportes. É urgente abrir estas empresas à concorrência e à gestão profissional. O Governo fala, mas nada muda e as pessoas continuam a pagar por maus serviços. Sr. Primeiro-Ministro, vai ter a coragem de enfrentar os interesses instalados para defender os interesses dos portugueses, revertendo a lei da greve e abrindo estes serviços à concorrência e à gestão profissional? Sr. Primeiro-Ministro, não posso deixar de falar também na saúde. A saúde é o maior exemplo do falhanço do Estado, Sr. Primeiro-Ministro. Hospitais sem profissionais, urgências encerradas, listas de espera intermináveis. O SNS consome cada vez mais recursos, mas oferece cada vez menos cuidados. Multiplicam-se os planos, as trocas de dirigentes, sem resultados. Os mais pobres ficam sem acesso e a classe média paga 2 vezes. Sr. Primeiro-Ministro, vai ter coragem para reformar o sistema de saúde, permitindo que todos possam ter acesso a bons cuidados, independentemente de ser no público, no privado ou no social, ou vai manter os que não têm recursos presos a um sistema que não dá resposta? Vai ter a coragem de avançar para um verdadeiro sistema universal de saúde ou, tal como a esquerda, está presa a preconceitos ideológicos que não permitem reformar a saúde em Portugal? Sr. Primeiro-Ministro,
Quer mesmo transformar o país com PowerPoints e palavras bonitas? Não, isso era o país. Ou quer fazer uma transformação duradoura e com verdadeiro impacto na vida dos portugueses? Porque aquilo que temos visto é que não quer mexer em nada do que verdadeiramente importa, não quer afrontar os interesses instalados, diz que quer reformar o Estado, mas recusa-se a reduzir a sua dimensão e não acaba com as nomeações por cartão partidário, diz que quer modernizar, mas mantém duplicações e ineficiências e organismos inúteis. Senhor Primeiro-Ministro, duas últimas questões. Quando vai ter a coragem de dizer a verdade aos portugueses sobre o real estado da nação e a mais que evidente falência dos serviços públicos? E quando é que vai ter a coragem de tomar as decisões difíceis para reverter essa falência? Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, 5 minutos. Faz favor.